Olá a todos, saudações. Nesta videoaula estudaremos a técnica de VLSM, ou seja, máscara de rede de tamanho variável. Muitos dizem, se dividir uma rede em outras é difícil, imagina VLSM. Nunca utilizarei essa técnica. Para que serve? Bem, de certo modo, há um certo crédito nessas questões, mas veremos um processo relativamente simples de entender o mesmo. Inicialmente, podemos dizer que VLSM nada mais é do que uma divisão otimizada de subredes em menores. Sabemos como dividir uma rede. VLSM leva esse processo a um degrau acima. Permite a divisão das subredes geradas em subredes ainda menores, com menos desperdício de números de IPs. Note que temos a base binária elevada a um número inteiro, a começar do 0, depois 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente até 32, que é o número de bits que a versão IPv4 assume. Lembre-se que VLSM existe somente nessa versão. Assim, subredes com tamanhos variáveis são necessárias para minimizar o desperdício de endereço IPs. Em consequência, podemos chamar essa técnica de subrede de subrede. Subredes de tamanhos diferentes, VLSM, podem existir em uma rede IP baseada em classes. Essa forma de divisão é aplicável ao mundo real, onde o ambiente de rede das organizações contém diferentes números de hosts por rede, pois cada departamento tem uma necessidade específica de elementos de rede. Originalmente, essa divisão era efetuada para dividir uma rede baseada em classes, em uma série de subredes de mesmo tamanho, onde a mesma máscara de subrede era compartilhada por todas as subredes. Por exemplo, a divisão de 4 bits de hosts de uma rede classe B produzirá 16 subredes, 2 elevado a 4, do mesmo tamanho. Cada uma com 4096, ou seja, 2 elevado a 12 endereços IPs, resultante dos 16 bits menos os 4 pedidos para as subredes. Mas e se um departamento tem necessidade de apenas 30 endereços IPs? Como resolver isso? Será que esse desperdício de IPs é suportado pela organização? Assim, com o VLSM, o administrador da rede pode criar subredes de tamanho variável e que suprem as necessidades de cada departamento de sua organização. Aproveitando o conceito de máscara de subrede com comprimento variável, vamos abrir aqui um parênteses. Vamos falar de Classless Interdomain Routing, pronuncia-se CIDR, conhecido também como Supernetting, devido ao prefixo ser menor que a máscara padrão das classes. Basicamente, o CIDR deixa de utilizar as classes e passa a utilizar um prefixo para identificar as redes. Por exemplo, um provedor que tem os IPs classe 200.200.0.0 até 200.200.255.0 poderá ser representado com CIDR apenas com a rede 200.200.0.0 com prefixo /16 ou 255.255.00. Isso possibilita o anúncio de apenas uma rede que representa um bloco de 256 redes. Veja minha outra videoaula no YouTube, busque por esse endereço que você está vendo na tela. Verifique os conceitos lá descritos. Eles ajudarão a compreender melhor essa sistemática. O processo CIDR permite também a utilização do recurso de sumarização de redes, a agregação das rotas, ou seja, criar uma rede máscara que representam várias redes. Ponto importante é que o CIDR reduz o tamanho das tabelas de roteamento trocadas entre roteadores na internet, com o objetivo de reduzir os anúncios realizados pelos protocolos de roteamento dinâmico. Por exemplo,
Se você utilizou a rede 172.16.00/16 para criar as subredes /30 de máscara 255, 255, 255, 252 para as redes WANs e /24 máscara 255, 255, 2550 para as redes LANs, ao invés de anunciar cada rede utilizada para o roteador vizinho, você pode utilizar a rede 172.16.0.0/16, que todas as subredes estarão nesse conjunto de IPs. Verifique na videoaula mais conceitos a esse respeito. Vamos fechar aqui o parênteses. Voltemos ao VLSM, objeto deste estudo. Vamos ao exemplo de aplicação de VLSM. Seja as redes de domínio 172.16.00/16, como os dois primeiros octetos são reservados para a rede, sobram os dois últimos com bits para serem manipulados. Vamos então transformar essa rede /16 em uma rede /17. Com isso, pegamos um bit daqueles que estavam sobrando para representar os husks, e como essa variação de um bit temos duas subredes, cada uma com 2⁻⁻15, ou seja, 32.768 husks. Devemos tomar cuidado aqui para tirar dois IPs, o primeiro que representa o domínio da rede e o último broadcast dessa rede. Portanto, nos restam 32.766 husks. A subrede 172.16.00/17 e a subrede 172.16.128.0/17. Muito bem. Agora transformemos a subrede 172.16.128.0/17 em /21. Com isso, nós temos 32 subredes, cada uma com 2⁻⁻11, ou seja, 2048 husks. Sempre lembrando que devemos tirar dois IPs. O primeiro que identifica a subrede e o último IP, que é o broadcast dessa subrede. Portanto, ficamos com 2046 husks. Nós temos então a subrede 172.16.128.0/21 e a subrede 172.16.248/21. Muito bem. Agora, a rede 172.16.248.0/21, vamos transformá-la em /24. Essa rede, com essa máscara, tem 8 subredes, cada uma com 2⁻⁸, ou seja, 256 menos 2 husks, ou seja, 254 husks. Então, temos a subrede 172.16.248.0.0/24 e a subrede 172.16.255.0/24. Muito bem. A máscara da subrede /30, 255, 255, 255, 252, é fornecida para endereçamento de interfaces seriais, pois elas fornecem apenas dois endereços IPs válidos, o suficiente para uma interface serial ponto a ponto. A outra vantagem que o VLSE proporciona é a maior hierarquização da rede e possibilidade de agregação de rotas, a Route Summarization ou Route Aggregation. Se um roteador tiver as subredes 192.168.0.0/26, a rede 192.168.0.64/26 e a rede 192.168.0.128/25, ela poderá, ou melhor, ele terá que anunciar 3 rotas ao roteador do vizinho. Porém, se agregar essas rotas e representá-la como 192.168.0.0/24, então o mesmo, aquele roteador,
irá anunciar as fotos somente dessa última. Dentro da rede 192.68.0.0/24 estão contidos todos os IPs das 3 redes apresentadas. Esse é o conceito do CIDR, lembra-se? Também temos que lembrar que os protocolos de roteamento RIP versão 1 e o IGRP não suportam VLSN. Muito bem. Então, para aplicarmos o VLSM, nós temos 2 critérios. O primeiro critério é o critério do RFC 950, Request for Comments. Muito bem. O que ele diz? Esse critério determina que não pode haver apenas um bit para a definição de subredes, uma vez que esse bit teria que estar sempre ligado ou desligado, o que seria ilegal. E ele despreza também a primeira subrede, porque o IP identificador da primeira subrede é igual ao IP da rede mãe. E a última subrede, porque o broadcast da última subrede é igual ao broadcast da rede mãe. Então, por isso, ele despreza a primeira e a última. As formas para o cálculo das subredes e o número de Hz de cada uma delas são número de subrede maior ou igual a 2 elevado a n menos 2, onde esse n representa o número de bits que temos que pegar para representar todas as subredes consideradas. E o cálculo de Hz é igual ao número de Hz maior ou igual a 2 elevado a n menos 2, onde esse n aqui representa o número de bits que mostram o número de Hz da nossa subrede. Esse menos 2 aqui é para desprezar o primeiro IP, que nomeia a subrede, e o último IP, que é o broadcast da subrede. O menos 2 da primeira fórmula é exatamente pelo critério RFC desprezar a primeira e a última subrede, pela razão já explicada anteriormente. Muito bem. O segundo critério é o do RFC 1812. Este critério determina que se utilizam todas as subredes, não despreza nenhuma delas. E também ele faz a distinção das subredes pela máscara. Portanto, ele não despreza a primeira subrede nem a última, levando-se em consideração a máscara identificadora de cada uma das subredes. As fórmulas para o cálculo das subredes e o número de Hz em cada uma delas são similares à do RFC 950. Número de subrede maior ou igual a 2 elevado a n, note que aqui não tem o menos 2, não desprezamos nenhuma subrede, e o número de Hz é calculado pela fórmula 2 elevado a n menos 2. Aqui, esse menos 2 é devido desprezarmos o primeiro IP que identifica a subrede e o último IP que é o broadcast da subrede. Muito bem. Veja essa observação. Passemos para um exemplo prático. No nosso cenário considerado, a empresa X, hipotética, possui uma rede conforme o cenário abaixo, e o seu domínio é o 192.68.10.0/24. O que nós temos que fazer é configurar esse cenário de tal maneira que ele fique totalmente funcional. Muito bem. Notemos então que nós temos aqui uma LAN de São Paulo com 20 usuários e uma LAN no Rio de Janeiro com 20 usuários também. Entre essas duas LANs existe uma WAN, que está representada aqui por esse frame relay, interligada através dos roteadores São Paulo e Rio de Janeiro, através das interfaces seriais SE 0/0/0, no caso de São Paulo, e idem no caso do Rio de Janeiro. Muito bem. Bom, então, o primeiro passo foi a análise do cenário. Identificamos que temos que ter pelo menos 3 subredes, uma para cada LAN e uma para a WAN, sendo que as LANs suportam pelo menos 20 usuários. Nesse caso,
vamos fazer a divisão das redes em função dos usuários. Essa divisão em função dos usuários sempre acarreta uma maior economia de IP. Bom, considerando o RFC 950, nós temos então a fórmula: número de usuários maior ou igual a 2 elevado a n menos 2. Portanto, fazendo a conta, nós vamos obter que o número de bits necessário para representar os 20 usuários é igual a 5. 2 elevado a 5 dá 32, 2 elevado a 4 dá 16, 16 usuários não são suficientes, 2 elevado a 5, 32, 32 é um número suficiente para atendermos aos 20 usuários, levando em consideração que cada usuário é uma conexão. Portanto, agora que nós sabemos qual é o número de bits que representa usuários, podemos pegar a nova máscara. A nova máscara, então, ela é resultante do seguinte: nós separamos os bits necessários para representar os usuários, ficamos com a sobra, 3 bits. Esses 3 bits temos o mais significativo, most significant bit, o menos significativo, least significant bit. Portanto, se nós pegarmos os valores decimais dos 3 primeiros bits, nós temos 128, 64, 32. Somando esses 3 valores, temos 224, que é a nossa nova máscara. Ou seja, 255, 255, 255, 224, temos a nossa máscara /27. Muito bem. Identificada a nova máscara, podemos partir para as variações das subredes. Temos duas maneiras de resolver esse problema. A primeira maneira é pelo complemento. 2 elevado a 8 é 256. Complemento 224 e 256 é 32. Portanto, a variação de subredes é de 32 em 32. Ou então, pegamos o valor do bit menos significativo, least significant bit, que é esse aqui, cujo valor decimal é 32. Muito bem, agora que sabemos a variação de subredes, vamos para as listas das redes. Começando a partir, então, da rede mãe, 192.168.10.0, vamos somar sucessivamente 32 até obtermos as 8 redes. Note que devemos parar na rede cujo número aqui coincide com o número da máscara. Sempre assim. Agora que nós temos as subredes, podemos então detalhar cada uma delas. Então nós temos aqui as nossas 8 subredes. Identificamos o primeiro IP válido da rede 192.168.10.0, é só somar mais um. Depois o último IP válido, somando mais um sucessivamente até ponto 30. Porque o ponto 31 é o último IP dessa nossa subrede, é o broadcast das subredes. Se nós somarmos mais um, nós temos o 92.168.10.32, que já faz parte da próxima faixa, próxima subrede. E assim por diante. Completamos a nossa tabela, então, aqui assim. Note que o 950 despreza, então, a primeira subrede, porque o identificador da subrede é igual ao identificador da rede mãe, e desprezamos a última faixa, porque o broadcast dessa faixa aqui tem o mesmo broadcast da rede mãe. Portanto, essas duas faixas, a primeira e a última, são desprezadas. Muito bem. Feito isso, agora passamos para o nosso endereçamento do roteador São Paulo. A rede LAN 192.168.10.32/27. Identificamos a interface do roteador de São Paulo, o endereço broadcast, e a rede WAN é a 192.168.10.64. Lembre-se que a 192.168.10.0 foi desprezada pelo critério RFC 950. Temos então o endereço da interface serial, .65, e o broadcast, .95. Do lado do Rio de Janeiro, nós temos a LAN 192.168.10.96, máscara /27, e o endereçamento da interface do roteador do Rio de Janeiro, é o 192.168.10.97/27. O endereço broadcast vai ser o 127,
A rede WAN, então, é a mesma, 192.168.10.64, a interface serial do roteador RJ é .66 e o broadcast é o mesmo, .95. Muito bem. Bom, passemos agora ao nosso exemplo 2. Ainda considerando aquele nosso cenário anterior, vamos supor que a mesma empresa X planeja agora aumentar a configuração com mais 4 filiais. Bahia, Santa Catarina, Amazonas e Minas Gerais. E aí vamos ver como fica a nossa nova configuração. Muito bem. Bom, então vamos primeiro fazer a distribuição das subredes. São Paulo com a 32, a RJ com a 96, já tínhamos feito. E depois pegamos as que sobram. A 128 para Minas, 160 para Bahia, 192 para Santa Catarina e a última foi desprezada pelo critério. E a M, como fica? Esquecemos a M? Bem, não. Então vamos pegar a rede 192.168.10.64, aquela atribuída às interfaces seriais, e vamos dividi-la novamente em duas outras subredes. Para isto, basta pegarmos mais um bit daqueles disponíveis. A nossa nova máscara fica 255, 255, 255, 240. Cada uma das novas subredes obtidas contém, então, 14 IPs válidos para numerar as conexões. Muito bem. Agora o que nós precisamos saber é qual a variação das subredes. Então, pelo critério do complemento, 256 menos 240 igual a 16. Observe que as redes, que as máscaras variam de /27 para a maioria das LANs e /28 para a LAN Amazonas e para as conexões WAN. Por isso o nome máscara de subredes de tamanho variável, VLSM. Muito bem. Note também que nessa rede não poderíamos utilizar o RIP versão 1 ou o IGRP, pois esse plano de endereçamento não funcionaria a contento, já que esses dois protocolos são classful, ou seja, não transportam informações das máscaras em seus updates. Portanto, então, na nossa lista das novas subredes, nós temos então a .64, a .80, com seus respectivos primeiros IPs válidos, os últimos IPs válidos e os IPs broadcast de cada uma das subredes. Como os IPs .65 e 66 já foram utilizados nas locações WAN entre São Paulo e RJ, então vamos utilizar a rede 192.168.10.64/28 para todas as conexões WAN, conforme a nossa tabelinha aqui abaixo. Então nós temos a rede de São Paulo 32/27, Rio de Janeiro 96/27, a 128 de Santa Catarina, a Minas 160, Bahia 192, e aqui nós temos então a M 192.168.10.80/28. Lembrando que, como a LAN de Manaus requer somente 5 usuários, esta rede atende perfeitamente bem aos requisitos de Manaus, pois nós temos nas redes /28, máscara /28, até 14 IPs válidos para nomear conexões. Muito bem. Bem, e com isso nós chegamos ao fim do nosso estudo do BLSM e podemos concluir que realmente o BLSM cumpre o objetivo de não desperdiçar IPs. Além disso, flexibiliza o esquema engessado das regras das classes ABC, que contém máscaras full, e permite a sumarização de N redes IPs em apenas um endereço. Uma recomendação é que poderia ser feita uma melhoria no exercício apresentado com a adoção de redes /30 interseriais. Como você justificaria essa decisão?
alguma coisa que foi dita lá no início da nossa videoaula, verifique isso. Bom, a bibliografia básica que esta videoaula foi baseada é a CCNA 4.1, Guia Completa Estudos, do Marco Aurélio Filippelli, da Visual Books, 2008. E o segundo livro, a segunda bibliografia, é Roteadores e Suítes, Guia para Certificação CCNA e CCENT, segunda edição, do Rio de Janeiro, editora Ciência Moderna, do Marcelo Brenzinck do Nascimento e Alexei Corrêa Tavares. E esperamos, então, que tenham aproveitado. Agora é fazer os demais exercícios propostos da virtual. Lembre-se, prática, prática, prática e mais prática para aprender. Até mais. Bons estudos.